Boa noite, começa agora o programa Silvana Rezende. Olha, os noticiários estão aí mostrando, né? Isso, o dólar não para de subir, a inflação também não para de subir, mas os novos empregos e novas vagas não param de cair. E você? O que está fazendo para segurar o seu emprego? E se você não tem emprego ainda, o que você está fazendo para conseguir uma colocação? Este vai ser um dos assuntos que nós vamos ter no programa de hoje, para te ajudar a participar de uma entrevista de emprego e se sair bem nessa entrevista. Dar o primeiro chute certeiro. Mas nós queremos aqui também dizer que nós vamos falar de startup. Você sabe o que é isso? Nós vamos explicar tudinho aqui. E a gente também tem que colocar para você que nós estamos ao vivo também pela TV Mais Ribeirão, e nós estamos pela internet. É só entrar no site www.tvmaisribeirão.com.br. E nós somos retransmitidos por todos os canais da ACESP, inclusive pelo canal TV Aberta em São Paulo, capital, ok? Nós vamos agora começar aqui o nosso programa falando de startup, como eu disse para você. Aqui com a gente nós temos ele é, por natureza, empreendedor, né? Já teve várias empresas e vai nos contar aqui o que é startup. Aqui com a gente, então, nós estamos com o Ricardo Agostinho, empreendedor de TI, mas parece que é de mais áreas também, né? Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo para contar para a gente o que é esse negócio de startup. Boa noite, Silvana. Muito obrigado. Muito importante para a gente participar de um programa que presta um serviço tão importante para vários setores, principalmente para o empreendedorismo. Que bom, a gente fica feliz. Olha, nós estamos pegando o gancho aí, porque Ribeirão Preto, neste final de semana, teve aí um Startup Weekend, não é isso? Que foi no final de semana. Perfeito. O que é? Primeiro começa a contar para a gente, é algo que já tem até um tempo no mundo, não é isso? Já tem acho que uns 7 anos que existe. Correto. Mas que em Ribeirão, por exemplo, no interior, é a primeira vez que nós tivemos um evento desses, não é? Exatamente. E o que é startup? Bom, o evento Startup Weekend já aconteceu em mais de 100 países, em mais de 700 cidades e foram mais de 1.500 edições. Como você disse, essa foi a primeira em Ribeirão Preto. É um evento sem fins lucrativos, organizado de forma voluntária por pessoas locais, como eu, que é para estimular e proporcionar que os empreendedores encontrem as condições para se criar as suas startups. Tá, mas o que é startup? É uma empresa, tem alguma tradução literal? Uma empresa que aí começa para cima, começa com uma ideia nova? O que é? Isso. A startup, de maneira geral, ela é uma organização temporária de pessoas que querem desenvolver um produto ou um serviço, né? E a diferença de uma empresa tradicional é que na startup as pessoas validam primeiro o problema, elas encontram o segmento de clientes e aí elas validam a solução, para somente depois elas se estabelecerem então como empresa. Ela não necessariamente tem que começar num evento desses? Não necessariamente, perfeito. Tá, então é uma empresa, qual a diferença então da startup para uma empresa convencional? Eu sou empreendedor da área de tecnologia e de um modelo tradicional. Então, no meu modelo, as pessoas normalmente já eram de um determinado segmento, eles criam uma empresa, abrindo primeiro um CNPJ, se estabelecendo, alugando uma sala, fazendo os folders e os cartões de visita, para depois eles passarem a ideia para o mercado. E a startup é diferente? A startup é diferente, porque primeiro você vai encontrar se aquilo é um problema de fato e se existem clientes dispostos a pagar por aquilo. E depois você desenvolve a solução para somente depois ir para o mercado com uma chance maior de êxito. Mas não há o risco, por exemplo, de roubarem a sua ideia? Mas mais importante do que a ideia é a capacidade de executá-la. Então, o empreendedor, a pessoa, é o que existe de mais importante nisso tudo. Startup, então, não significa que seja alguma coisa só na área digital? Perfeito, não somente digital. Tem algum exemplo para você citar para a gente você acompanhou já eventos de startup aqui, em São Paulo, no Brasil, em outros países também? Empresas, por exemplo, que surgiram em eventos como esse, startups? Olha, no Startup Weekend, por exemplo, no Brasil, recentemente, nós temos o EasyTaxi,
que foi uma startup que nasceu. Na sexta-feira não era a ideia de fazer para táxi, era outra ideia. Ela mudou, que chama pivotar, né? Ela pivotou durante o final de semana e ela não ganhou, ela não foi a vencedora do Startup Weekend. Só que hoje ela existe e está em dezenas de países. Para a gente explicar, e foi no Brasil que começou? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Eu já usei muito esse aplicativo em São Paulo, inclusive, né? O que é muito interessante a gente explicar, até para quem está nos acompanhando aqui, né? É um aplicativo, não é? Que você pode baixar no seu celular, não é? Você chama um taxista, né? Você fala que está precisando de um taxista e aparece na sua tela. Na verdade, não tem só esse, não tem só o Easy, tem outros agora também, né? E aparece até a distância que está o táxi, aparece a foto do taxista, aparece o nome dele, não é? Se ele está dobrando a esquina e está chegando ou não. E é muito mais seguro para você. Muito mais fica seguro. Documentado isso, né? E para o taxista também. Então, é uma startup, isso aí foi uma startup. Começou assim de uma ideia. Ela foi melhorando durante o final de semana, no caso, e ela saiu com uma ideia pronta depois. E está dando dinheiro, né, esse aplicativo, né? Muito dinheiro. Sim. Tá. Você falou que é empreendedor por natureza. Já teve várias empresas. E ele estava contando para mim aqui, antes um pouquinho, a gente estava brifando aqui a entrevista, e ele estava dizendo que teve algumas empresas, resolveu vender as empresas e hoje tem andado por vários países aí, visitando, procurando novas ideias. Isso. Eu sou fundador de algumas empresas de tecnologia aqui em Ribeirão Preto. Eu sou cofundador do Polo Industrial de Software, que é o PISO. O ano passado eu vendi minhas empresas e como eu gosto de inovação, tecnologia, empreendedorismo, eu fui buscar como utilizar a minha experiência em um modelo tradicional a este modelo novo. Então eu visitei o Vale do Silício, que é na Califórnia, nos Estados Unidos, que é onde tem uma concentração muito grande de empresas de tecnologia, Facebook, Google, Apple e muitas outras. Que é o maior centro de inovação hoje do mundo, né? Exatamente. Mas na área de tecnologia, da informação. Exatamente. Mas onde você foi? Aqui no Brasil, eu visitei Belo Horizonte, que tem o San Pedro Valley, tenho ido muito a São Paulo, tenho lido muito e recentemente eu estive no Porto e em Lisboa, que são duas comunidades relevantes também. No Brasil, hoje, nós podemos dizer que o Vale do Silício brasileiro está em Belo Horizonte. Sim. Hoje está. Belo Horizonte tem muito destaque. No bairro São Pedro, que agora ganhou um nome em inglês aí. San Pedro Valley. Tá. E está reconhecido também. O que a gente pode dizer que essas pessoas que estão nesse centros de inovação, têm de diferente de nós outros trabalhadores? O que essas pessoas pensam diferente? Elas estudaram mais ou não? É uma coisa que já vem delas? O que é isso? Uma das coisas que eu pude aprender é que as pessoas que estão inseridas nessas comunidades, elas sabem a importância, a sua responsabilidade para o desenvolvimento do ecossistema. Então, existe um termo em inglês que é o give before you get, que a ideia é assim, faça algo primeiro. Não entre em uma comunidade ou uma discussão querendo saber o que você vai extrair daquilo. Então, na verdade, são pessoas que estão pensando em criar, elas pensam até em ganhar dinheiro com as suas empresas, sim, mas elas pensam que essas empresas têm que facilitar a vida de alguém. Isso. Porque o empreendedor de hoje, ele olha para problemas, para tendências e como o acesso à tecnologia hoje é muito melhor, ele desenvolve soluções para resolver esses problemas. Uma outra coisa interessante também, que ele está colocando para a gente aqui, é que existem os tais dos anjos, que são pessoas que têm dinheiro para investir e ajudar outras pessoas que têm grandes ideias, não é? O que é isso, investidor anjo? Perfeito. O investidor anjo é uma pessoa que tem disponibilidade financeira e ele quer investir, assumir um risco e investir em uma ideia ou em um projeto, em uma startup. E como é que... Duas coisas eu quero te perguntar. Alguém tem uma ideia e alguém quer montar uma startup, tá? E a pessoa precisa de recorrer e precisa de ajuda. Onde que essa pessoa pode recorrer? Nós estamos falando aqui para o mundo, né? Porque a gente está falando via internet, nós estamos falando via TV para todo o estado de São Paulo. Onde que essas pessoas podem recorrer? No caso, no Brasil e no nosso estado de São Paulo, para ajuda para montar a sua startup. Bom, existem aceleradoras de startups
que são empresas que possuem programas para ajudar o empreendedor desde o estágio inicial ao desenvolvimento do produto e depois a busca de investimento e a níveis maiores de investimento, aí com fundos de investimento e tudo mais. Existem as incubadoras de empresas, existem os grupos de empreendedores, existem os grupos de investidores. Tá, mas aí onde a pessoa procura? Tem na internet lá algum site oficial que seja para informar? Existem vários, né? Por exemplo, em Ribeirão Preto nós temos um movimento, que é o Movimento Empreende Ribeirão. Então, é uma maneira, nós estamos estruturando e a ideia é fortalecer o ecossistema empreendedor de Ribeirão, oferecendo as condições para que essas pessoas Então, se entrar na internet, Movimento Empreende Ribeirão. www.mover.emp.br www.mover.emp de empresa emp.com.br. Tá. São Paulo. São Paulo tem várias iniciativas. São Paulo, por exemplo, tem a Germinadora, germinadora.com. Tá. O que é legal a pessoa realmente, os interessados, entrarem na internet e procurarem e conhecerem, inclusive, vários fomentadores de ideias, no caso. Startup Brasil é um programa muito interessante também de apoio. Tá. Conseguir, por exemplo, esses investidores. Onde que estão esses investidores? Como é que eu faço com que alguém saiba da minha ideia e compre a minha ideia? Isso é algo relativamente novo no Brasil, então tem muitos fundos e grupos ainda em formação. Existem alguns mais relevantes, como Anjos do Brasil, por exemplo, tá? Que é um grupo muito forte de investidores. Aqui em Ribeirão Preto nós estamos também formando um. Nós estamos ainda discutindo, mas a ideia é formar e ter investidores de Ribeirão e da região investindo em projetos de Ribeirão e da região. Tá. Neste evento que vocês realizaram aqui, por exemplo, foram quase 60 ideias que foram colocadas durante o evento, vocês escolheram as 15 melhores ideias, não é isso? Isso. E agora essas pessoas ou esses grupos que foram formados lá vão colocar essa ideia na rua. Isso. Exatamente. Muitas empresas podem efetivamente nascerem. Isso. E outras não. Exatamente. Algumas nós sabemos que elas já começaram ontem mesmo, um dia após a conclusão do evento, eles já começaram a trabalhar, já deram sequência. Na sua maioria, esses grupos, eles são formados por jovens? Por jovens, na maioria, sim. Tá. Nós estamos vivenciando hoje no Brasil a geração neném, né? A geração que não quer nem estudar e que não quer nem trabalhar. Nesses eventos você identifica jovens diferentes. Sim, vários perfis. Vários perfis e jovens que, na verdade, estão querendo inovar, não Exato. E eu sei que a gente também tem uma audiência grande de pais que querem fazer os seus filhos saírem do neném, né? Correto. Querem que eles estudem ou querem que eles trabalhem, e de preferência os dois, Perfeito. não é? O que esses jovens que estão hoje procurando, tentando inventar, têm de especial para a gente fazer com que esses outros também saiam dessa zona de conforto e possam também se transformar em jovens empreendedores? Hoje os jovens têm acesso à tecnologia de uma maneira muito mais fácil do que na minha época, né? Tablets, smartphones, computadores com acesso à internet, tecnologias para se desenvolver jogos, por exemplo. Todo jovem, toda criança gosta de jogo. E hoje o jogo, a gamificação, como é chamado, é utilizada não só para entretenimento, mas para negócios, para educação. Então, se o jovem gosta disso e ele tem acesso, ele saiba que ele pode desenvolver. Porque essas soluções que existem pelo mundo, elas são feitas por pessoas como nós. Então ele pode estar lá na geração neném, que ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, mas de repente ele gosta muito de informática, por exemplo, e ele pode até identificar algum problema ou alguma falta, pô, esse programa podia ser melhor nisso aqui. Perfeito. E ele pode ter uma ideia e pode colocar essa ideia para um grupo. Talvez ele não saiba efetivar aquilo, mas ele pode arrumar um grupo para fazer aquela ideia sair da cabeça dele e virar realidade. Perfeito. O mais importante são as pessoas, até mais do que a ideia. Então, formar uma equipe complementar, com desenvolvedor, com designer, se for o caso, e com pessoas de negócio com perfis que se complementem, é um passo extremamente importante
para se levar adiante uma ideia e resolver um problema. Ok. Olha, o nosso papo está muito bom, Ricardo, mas a gente tem que parar por aqui porque tem mais atrações no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós estamos de volta aqui no nosso programa, dizendo que você pode participar do nosso programa. Olha, nós vamos agora falar sobre a profissão do estilista. Nós vamos falar sobre o curso de moda. Não é? Todo mundo, querendo ou não, gosta, sim, né? E não vou dizer que são só as mulheres que gostam, não, né? Os homens também estão cada vez gostando mais. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser participar do nosso programa, você pode mandar um WhatsApp para 98182 1817. 98182 1817. Se você é fora de Ribeirão Preto, porque nós estamos também ao vivo agora pela internet para o mundo, não é? Você pode, é só colocar o 16 na frente, ok? Vamos lá. Nós estamos aqui com a Leda Maria Braga Jorge, que é coordenadora do curso de moda, e com a Carolina Fritoli, não é isso? Que é recém-formada. Nós temos sempre o cuidado aqui de mostrar e de trazer a coordenadora do curso, mas trazer alguém que se formou há pouco tempo para contar para a gente a realidade do mercado, né? Porque tem muita gente querendo entrar na profissão, querendo fazer o curso, mas a pessoa tem que saber como é que está o mercado, né? Leda, primeiro a gente quer saber o seguinte de você. Esse curso tem quantos anos? No Moura Lacerda tem desde 1998. Tá. Já é um curso bastante consolidado aqui. Tá. E quantos anos de curso? São 4 anos? São 4 anos de duração. 4 anos a graduação. Exatamente, Não é? Um bacharelado. O bacharelado. A pessoa que faz esse curso, ela sai com condições de fazer o que profissionalmente? Bom, é enorme a gama de possibilidades de trabalho desse profissional, porque são homens e mulheres, não é? Eles podem se formar estilista. O nosso curso ele tem uma característica interessante. Alguns cursos por aí, eles são ou só voltados para estilismo, ou só voltados para negócios de moda. Aqui, como a gente está no interior, a gente achou por bem que ele mais completo, mais abrangente, proporcionaria uma maior empregabilidade. Então, tanto ele pode ser um estilista, né, o bacharel de moda, ele pode se formar para estilista, ele pode trabalhar como um gestor de negócios de moda, mas ele pode ser, bom, é enorme. Se eu for citar aqui, produtor mas é muito importante de moda. Você colocar. Uhum. Tá, mas olha bem, então vamos lá. Estilista, tá? Estilista que a gente conhece, ele faz desde o desenho, não é? De uma roupa, Exato. ele cria uma roupa, não é? Ele costura também?
ele não precisa necessariamente costurar. Ele pode simplesmente passar para alguém fazer, executar a roupa para ele, só criar. Então o curso ensina também traços, então, para ele saber desenhar, aprender perfeitamente. a desenhar. Eles vão aprender as ilustrações de moda, fazer os croquis de estilo, que a gente chama, não é? E aí serve para quê? Para ele sinalizar para essa pessoa que vai confeccionar para ele como é a roupa, mas ele pode ser só um ilustrador de moda também, aquele que vai desenhar para outras pessoas, tem muita possibilidade. De também fazer isso. De também fazer isso. Agora, você disse que não necessariamente é preciso que ele costure, mas no curso também as pessoas aprendem a costurar? Aprendem. Lá a gente tem 2 anos inteiros com disciplina de modelagem, a gente tem uma oficina, um laboratório de costura muito bem montado, onde as pessoas vão aprender então a fazer sua modelagem plana, não é? Porque a roupa ela começa em duas dimensões, né? Em 2D, para transformar em 3D, vestir um corpo depois. Então ela vai aprender isso nessas disciplinas de modelagem. Explicamos então sobre o estilista. Mas o que você falou? Negócios de moda, é uma outra possibilidade. O que é isso? Ele pode gerir um negócio. Ele pode uma loja? Uma loja, uma empresa de qualquer natureza. Uma confecção. Uma confecção, exatamente. Um shopping, por que não? Ele é um gestor. Isso pode acontecer porque a gente tem uma boa vertente para negócios de moda. Agora, não se restringe a isso. O campo, ele é uma beleza, assim, é um espetáculo. Por quê? Por exemplo, a gente está com uma aluna agora fazendo figurino de teatro. Ela está fazendo figurino para o pessoal do grupo de teatro aqui de Ribeirão, que chama Ribeirão em Cena. Então, todo figurino que vai ser levado ao palco é criação dela. E agora a gente vai montar uma equipe. Então, a possibilidade é enorme. Tem outras coisas que dá para fazer. Vamos lá falar com a Carolina, que terminou há pouco tempo, né, Carolina? E aí, você encontra aí no mercado essas oportunidades? Bom, antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava com isso, né? Um negócio de família. O que é? Uma confecção? É uma confecção. Aí eu tinha interesse, eu sempre quis um diploma, né? Aí eu fui pelo caminho da moda e queria muito aprender a modelar, né? Mas na faculdade eu encontrei outras possibilidades, né? Que é a questão da área acadêmica, né? Então eu continuo trabalhando, né, com a confecção, mas agora eu estou modelando, já houve oportunidade de ter... Estou modelando, ou seja, estou criando desenhos, é isso? Eu crio, eu desenho, né, ou penso no modelo, faço lá o que eu desejo nesse modelo e vou para a modelagem plana, vou fazer isso no papel para produzir a roupa. Essa roupa, por exemplo, fui eu que fiz, né? Você o que? Criou? E fez também, costurou e fez costurei, tudo. Eu faço tudo. Você faz tudo, tá? Mas o modelar não é o estilista. O estilista só cria o desenho, no caso, a criação. O estilista ele só faz a criação. Ele só faz a criação. Modelar é depois fazer o molde. Um molde. Ele vai fazer a modelagem, exatamente. É uma outra vertente. Tá. Eles dão conta de fazer tudo. Eles desenham, fazem a modelagem e chegam a costurar, porque no curso acaba abrangendo tudo isso daí. Mas a especificidade de um estilista é a criação. Você falou da questão acadêmica, porque você também quer ensinar. Exatamente, eu já andei dando umas aulas de costura, né? E já parti para pós-graduação, né? Eu faço pós-graduação em História, então eu quero, de repente, dar aula de História da moda. Porque já é uma outra área, então, que se pode trabalhar também. E agora, você falou de interromper. A Carolina, ela trabalha com uma área que é super interessante de falar, que é uniforme. É uma outra coisa. Ela tem essa empresa de uniformes, não é isso, Carolina? É uma camisaria, na verdade. Eu fui para a faculdade tendo que know-how de fazer camisa. Eu não sabia fazer vestido, eu não sabia nada desse aspecto geral da moda. Aí, a partir da faculdade, eu criei esse desejo de aprender a modelar vestido, qualquer roupa. Mas eu já tenho um longo caminho na parte dos uniformes e da camisaria. E você levou informações, por exemplo, e agregou essas informações aos uniformes? Muito. Começou a mudar um pouco, porque nós falamos muito aqui no nosso programa, nós só falamos, né, do mundo corporativo, da educação, da qualificação. E uma das áreas que a gente fala é marketing pessoal. Né? E no marketing pessoal, o que está incluído também? A sua aparência. Claro. Não é? Como é que você vai se apresentar?
muitos empresários optam até pelo uniforme para correrem menos risco, não é? Verdade. Uma secretária que não vai saber como se vestir, o decote vai estar muito profundo, não é isso? Então, coisas assim que podem acontecer, e não só na secretária, mas várias áreas de trabalho, né? Você acredita que tem espaço para, por exemplo, quem fez o curso de moda, mesmo porque tem muita gente no mercado que não fez curso algum e que está exercendo essas funções, tá? Essa concorrência, ela dá espaço para quem fez o curso? Eu acredito que as pessoas que estão no mercado, na nossa área, elas estão envelhecendo, porque a profissão, vamos supor, de costureira, ela tem muito mais gente, mais senhoras de idade, né? Passa de geração. Eu acredito que essa questão da faculdade, dessa coisa acadêmica mesmo, ela pode voltar a fazer crescer o mercado. Mas olha, teve um tempo, como você disse, que a grande maioria realmente era formada de costureiras, né? Para a gente fazer uma roupa, a gente procurava a costureira. Hoje, o que era até mais barato, se falava dessa forma. Hoje, o que coloca, muitas vezes, se fazer roupa com a costureira fica mais caro do que você comprar uma roupa numa loja. Sim, né? Verdade. Como é que você vê isso hoje, a concorrência? O que você já está empregada, tanto na empresa familiar, quanto nessas outras vertentes que você está procurando. Mas outras amigas e amigos seus que se formaram no ano passado, por exemplo, como é que estão se virando? Estão conseguindo emprego? Olha, tem possibilidades no mercado, sim. Eu conheço pessoas que estudaram comigo e partiram para buscar, né? Mas assim, como é uma área nova, você precisa se aplicar. Eu digo para quem está nessa área não desistir, porque há pouco espaço em Ribeirão Preto. Às vezes a pessoa tem que, na verdade, ir para outras cidades e para outros estados também. Exato, porque Ribeirão ainda ela é uma cidade muito assim, voltada para a prestação de serviço, não é? Então, quem quer trabalhar com a questão de criação, ainda tem pouco espaço. Mas o mundo hoje ele está tão fácil de trabalhar em qualquer canto que seja, né? Então, um estilista ele pode trabalhar aqui, ele não precisa necessariamente se deslocar para os grandes centros mais. Cada vez mais eu acho que eles estão conseguindo ficar... É meio virtual, Sim, né? Mas exatamente. essa questão de você... Chegou pergunta pra gente, ó, a Marília Silva do Iguatemi. Para trabalhar com moda, precisa saber desenhar? É muito bem-vindo que ela tenha alguma noção. O que acontece é que entrando no curso, a gente tem essa disciplina de desenho de moda, da ilustração de moda, porque a ilustração de moda, ela é uma ilustração diferente. As proporções do corpo, elas não obedecem às mesmas proporções da anatomia. Ela é uma mulher mais esticada, mais longilínea. Então, essa aula ela vai ter dentro do curso. Então, ela vai acabar aprendendo. Outra pergunta que chegou da Soraya do Jardim Independência. Muitas pessoas montam lojas pela internet. Esta tendência é boa ou ruim para o mundo da moda? O que você diz? Eu acredito que nada é bom ou ruim. Eu acredito que há espaço, sim. É uma área que vem crescendo, né? Você tem que ser apenas honesto, se você vai montar. Mas eu acredito que que o mundo virtual para os negócios é muito interessante para a nossa área. Essa profissão é regulamentada? Não é. Não é. Não então é. Não existe um piso salarial. Não existe. É como Hoje no mercado não existe. existe. No mercado hoje, quanto que está ganhando em média alguém que se formou em moda? Então, alguém que se formou, eu não mensuro. Mas você não sabe, por exemplo, como é que estão oferecendo em média? E depende muito de que colocação, você não vai é? fazer, Se a né? pessoa for ser uma produtora de uma revista, depende do tamanho dessa revista. É muito difícil precisar um salário no mundo da moda hoje em dia. É super difícil, porque existe uma revista pequena, mas existem as Vogues por aí, não é? Uma produtora de moda. Mas para um iniciante, Leda? Não, mesmo para o iniciante. É difícil. Eu acho impossível. Vamos supor, um iniciante vai começar como um estilista júnior. Na verdade, ele tem duas formas de trabalhar. Como estilista freelancer, né, autônomo, ou um estilista para alguma empresa.
Então, mas não existe um piso, não é? Não saberia dizer mesmo. A pessoa, na verdade, lá eles não trabalham, por exemplo, por hora, por dia? Por projeto. Por projeto. É por projeto. Um estilista autônomo, ele pode vender para diversas marcas as criações deles. Então, eles vão vender por projeto. Depende de quantos looks, é o que a gente fala, não é? Eles vão ganhar por look, depende do tamanho da empresa para quem ele está oferecendo isso daí. Pelo que eu estou colocando, pelo que eu estou percebendo aqui, muitas vezes até no início se trabalha até de graça. Os estagiários, isso. Sim. Porque existe esse estágio? Existe. Dentro da escola existe o estágio obrigatório, inclusive. Então, nessa área acaba trabalhando de graça? Sim. Até para conseguir adquirir mais experiência? Sim. Mas também tem outro caso que você pode criar a sua coleção, tá antenado, e oferecer essa coleção, né? Você vai vender para as empresas, né? Então tem essa outra possibilidade de você já oferecer algo que está pronto. No Brasil, onde que está o maior mercado, mais efervescente? São Paulo e Rio, né? Os polos, eles são grandes polos para os desfiles, para os grandes eventos de moda. São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, e nesse sentido eu acho que é onde circula mais dinheiro de negócios, os business estão nesses centros. Agora não só, não é? Tem a moda de Minas, que ela é muito interessante, Paraná tem pequenos polos, então o Brasil ele vai tendo pequenos polos. Americana é um polo têxtil, né? Ela não faz a roupa, mas ela faz o tecido, então tem esses polos todos. Agora para negócios, São Paulo e Rio e São Paulo ainda. Tá bom. Gente, nós precisamos só agora dar umas dicas aqui das vagas que nós levantamos para você. Vagas de emprego. Vamos lá? Ajudante de cozinha, assistente administrativo, balconista, fiscal de loja, fisioterapeuta. Se você quiser mais informações, é só entrar no site www.silvanaresende.com.br. Nós temos que encerrar este bloco aqui. Eu agradeço muito, Carolina, pela tua participação. A Leda vai continuar conosco no próximo bloco e a gente está aqui à disposição para mais perguntas no próximo bloco. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Voltamos ao programa Silvana Resende, agora continuando a falar sobre moda, sobre a profissão do estilista. E você viu no bloco anterior que, na verdade, quem faz moda pode seguir aí várias áreas dentro da moda, não é? E se você quiser continuar perguntando aqui para os nossos entrevistados, é só entrar em contato pelo WhatsApp para 981
98182-1817. 98182-1817. Se você está fora de Ribeirão Preto, é só colocar o código 16 na frente, ok? Leda continua conosco, que é coordenadora do curso de moda. E nós temos aqui um amigo, né, que me acompanha há muito tempo nas entrevistas também, que é uma referência para a gente, não só para Ribeirão Preto, mas para o Brasil, e até já fez vestidos para fora do Brasil também, não é? Que é o nosso querido Salvatore Laureano. Estou muito contente, Silvana, de você bom. estar aqui de volta, como eu estava falando. Você fez muita falta. Que bom, Muita falta que mesmo. bom. Ele é suspeito, porque ele é amigo, tá vendo? Ele é suspeito. Mas olha, a gente tem o costume aqui nesse quadro de sempre mostrar coordenadores de cursos, mostrar recém-formado como é que está difícil ou não está difícil aquele momento, e mostrar alguém que já, na verdade, conseguiu aí ter sucesso na profissão, tá? O que você aconselha para quem está hoje começando na profissão, acabou de fazer o curso de moda e está começando na profissão? Perfeito, Silvana. A moda virou moda, né, professora? De uns tempos para cá, ela passou de sair da margem das profissões, né, ditas médicos, tal, blá, blá, e passou a ser uma profissão respeitada. Desde que o Brasil, os primeiros estilistas, né, que em vez de lá fora copiarem, nós fomos lá fora lançar moda. E tendo que se passar por italiano para poder conseguir um lugar no murro e nas cotoveladas. Mas isso conseguimos, e a meninada está mantendo o Brasil como uma referência no circuito, não é? No circo da moda, dos Fashion Weeks. Então, agora, essa meninada ela pegou uma coisa mais assim, branda no sentido do aprendizado, que antes não tinha universidades, não tinha internet, a coisa assim. Você, por exemplo, foi uma pessoa que aprendeu o quê? Autodidata? Na raça, autodidata. Eu sou formado em administração de empresa, mas eu desenhei desde pequeno. Você gostava de desenhar? Eu gostava. Minha mãe guarda os cadernos meus do primário, né, do antigo primário, pré-primário e tal. Eu fazia coleções, eu fazia concurso de misses com as carinhas. E a meninada na sala votava, e no final da aula ganhava Miss Universo, que eu desenhava ali, não é? Então, desde pequeno eu desenhei, criei, tinha a dona Esterlina, que era uma costureira, que ela saía com o cabelinho assim, né? Que costurava para minha mãe e minha irmã, e eu sempre criei. E meu pai queria que eu fizesse medicina, eu cheguei a entrar numa faculdade de medicina, desmaiei na primeira dissecação, fui parar no pronto-socorro, não posso ver sangue até hoje, então eu acho que a gente vai acertando. E o que eu falo para a meninada, gente, nunca é tarde. Eu com 29 anos, eu estava formado em administração de empresa, muito infeliz, numa coordenação de intercompanies da Goodyear, fazendo exportação, e o meu chefe, né, o gerente, ele estava com 39 anos e 3 pontos de safena. Então eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Larguei tudo e fui desenhar na Rua São Caetano. Então, primeira lição. Em São Paulo. Em São Paulo. Eu sou de lá, de São Paulo. Nunca é tarde para você acreditar no teu sonho. O sonho, quando eu digo, é aquilo que você quer fazer o resto da sua vida. Fazer uma faculdade que hoje dá uma engrandecida, você pula 10 anos com essa faculdade do que a gente gramava antigamente, sim. Mas você tem que acreditar naquilo que você faz e nunca é tarde, Silvana. Mas então, Leda, o que você considera como sendo características assim principais para alguém que faça a faculdade e tenha sucesso depois nessa área? Bom, eu tenho dito muito que é uma coisa da pessoa ser proativa. Isso aí é característica fundamental para quem trabalha na área da moda. O profissional da moda, ele é uma antena, ele tem que captar, por exemplo, tendências, ele tem que estar à frente do tempo dele. Então, é uma pessoa que tem que ter dinamismo e extremamente conectado com esse mundo, a contemporaneidade, tudo muda muito rapidamente, entendeu? Mas isso em qualquer área. Mas agora, na moda, o que você acredita que tem mas que ela ser? é uma característica mais fundamental em algumas profissões. Porque por exemplo, quem trabalha com moda tem que estar no mínimo 6 meses até mais, né? 2 anos antes, frente. não é? Exato. Porque Com certeza. pensa-se na estação que vem, já está tudo pronto. Sinônimo antes. de moda é mudança. Então, tá E agora está mais rápido, né, Leda? E o mundo está mais muito rápido, está veloz. Então, o profissional que não tiver essa característica, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E até porque a noção de emprego, aquele que bate cartão, não existe na nossa profissão. Isso não existe. Falar, ele tem bastante emprego? Não, ele tem muito trabalho, ele tem muito campo de trabalho pela frente. Mas a antiga noção de emprego lá não existe mais. É muito mais para ser autônomo, então.
Hoje quem está querendo ter sucesso nessa área? Iniciando às vezes para sobrevivência, não é? Como um desenhista de uma loja de tecidos ou mesmo como um vitrinista, Exato. que é uma das facções da moda, que eu acho fantástico, bacana. Inclusive, como a professora Leda magnificamente colocou, gente, tá, não há campo em Ribeirão, tá, mas há campo em Ribeirão. Você faz o campo. Hoje eu vou falar de uma associação que eu estou fazendo, como quase primeira mão para vocês, de uma confecção de Ribeirão Preto, que está se tornando nacional e vamos levar internacional, aqui feito em Ribeirão Preto. Então, o que a professora Leda colocou, há campo sim, a gente tem que fuçar, tem que procurar. E é lógico, no começo é difícil para todas as carreiras, né? Então, até você achar teu nicho, até você... né? Você tem que respirar Agora, fundo. o seguinte, é incrível que se faz muito mais roupa para mulher, mas as pessoas com maior sucesso nessa área são homens até hoje, não é isso? A gente vê isso, né? Os grandes estilistas ainda são homens, tem mulheres sim, mas em quantidade menor. Isso está mudando? Olha, Silvana, ai, gostou de falar teu nome. Voltou. She's back, people, she's back. Não vamos deixar ela embora. A moda começou com as mulheres. Madame Vionnet, Elsa Schiaparelli e a grande Coco Chanel. Então ela começou com as mulheres, a essência. Depois veio o Christian Dior, blá, 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 Yves Saint Laurent, toda essa turminha legal, versátil. Agora eu tenho percebido, pela meninada nova, recente, que as mulheres estão começando a tomar um lugar assim, que aquelas primeiras precursoras tomaram no início da alta costura, da moda, enfim. Então eu estou achando bacana isso, bacana porque... sabe, a mulher é o laboratório, a mulher é a que vai usar a roupa, é a que tem o marido, tem o noivo, tem o sexto sentido, é a que dá luz. Sabe se aperta, se não aperta, né? Se tá à vontade, se não tá à vontade. É o que eu sempre falo, gente, tirando umas e outras, né, por aí, eu acho que a mulher, o homem derrubou o mundo e a mulher vai consertar. Já está consertando o mundo, né, graças a Deus. Tirando umas e outras. Umas e outras, meu amor, dá licença, que ele falava, o meu amigo falecido Clodovil, meu amor. Era uma outra coisa que eu queria perguntar para você, com relação a valores, tá? Como é que está o mercado? Tudo bem, como a Leda disse, essa profissão não está regulamentada, então não existe um piso salarial, piso, né, tá? Não. Mas quanto que se ganha em média, tá? Não digo você que já está consagrado, mas até quanto? Aí eu quero saber. Tá difícil eu pra todo tá mundo. difícil. Mas para quem está começando e para quem está consagrado, como é que gira isso? Olha, hoje eu acredito que um salário de um iniciante, de um aprendiz, ele deva rodar em torno, vamos ver, um pouquinho, como uma costureira. O que você acha, Leda? Um pouco mais. Um pouco mais do que uma costureira padrão, não é? Digamos, um salário de 1.500, R$2, uma costureira de um nível já, né? Porque ele vai desenhar, ele não vai fazer a roupa. Não, ele não vai, mas é importante. Antes, a gente perdia tecido até, né? Porque nós aprendemos na raça. Hoje não, hoje a faculdade já te dá o corte e costura, que o estilista tem que ter. O estilista tem que ter noção de um corte, a caída de um tecido, isso é importante. Chegou pergunta pra gente aqui pelo WhatsApp, da Juliana, do Jardim Paulista. O personal stylist é uma tendência de mercado para os novos profissionais de moda ou é apenas modismo? Quais as responsabilidades destes profissionais? O que vocês dizem? Eu não acho que seja um modismo, não. Eu acho que é uma área a mais. A moda, ela tende a se ramificar. Então, eles estão descobrindo novas possibilidades de trabalho. A pessoa que vai fazer uma engenharia da imagem da pessoa, pensando em moda e tudo, eu acho que ele veio para ficar por quê? Primeiro, a gente tem o mundo das personalidades que fazem uso disso, mas não só. Uma pessoa que quer se colocar bem numa nova profissão, que muda de profissão, e as pessoas mudam de profissão com uma certa facilidade. Pronto, esse profissional ele pode ajudá-los. Com certeza. Nem todo personal stylist é um estilista, mas ele sabe escolher a roupa certa para aquela determinada cliente dele, VIP ou não. Agora, todo estilista é um personal stylist, porque ele cria a roupa para aquela mulher que ele sabe que vai dar certo. Essa é o segredinho. Mas o personal, realmente, eu endosso as palavras dela. O que é muito interessante também, hoje em revistas, por exemplo, de moda, a gente vê, inclusive, hoje ensinando quem tem o corpo
Não é isso? Triangular assim ou triangular assim, não é? formatos, Quem não tem é? o corpo violão, porque não é a roupa, não é a mesma roupa, pode ser o melhor tecido do mundo, mas dependendo do corpo, ele fica adequado a uma pessoa e não fica adequado a outra pessoa. E né? existe essa pessoa, esse profissional que chama consultor de moda ou consultor de imagem dentro das lojas hoje em dia. Exato. Essa é uma novidade. Já é mais um brunch da moda. Mas alguém para falar a verdade, né? Exato. Porque muitas vezes Não, o que não é aquele acontece? comercial, desculpa, a vendedora, ai, você tá linda, tá uma Não, tragédia, tá um aborto, mas ela falando. Porque às vezes quer Existe. vender e acaba Exato. E fazendo nem isso. é mais aquela antiga noção do certo ou errado, que graças a Deus isso não existe mais Não, também. Não tem não, o certo, não. E a não moda tem o está muito errado. livre, né? Graças Você a pode sair Deus. com roupa que usava há 10 anos, você pode sair com uma outra Não com tem uma outra idade, roupa Não agora. existe mais regra. Não. A regra quem faz é a atitude, é o estilo de cada mulher e de cada homem. Fazer aquilo que eu combina acho- contigo, né? Exatamente, eu acho isso Exato. bacana. Na época que eu conheci, tinha uns e outros, aí tinha aquela Gloria von Turner Taxis, aquela louca alemã, era uma baronesa, condessa, sei lá o que era aquela mulher. Ela chegou a usar um abacaxi na cabeça, porque um dos estilistas, Jean Paul Gaultier, colocou e ela Pra achava ditadura maravilhosa. da moda. No dia seguinte ela estava com uma melancia e tudo. Então, literalmente, você quer aparecer, usa uma melancia. Ela usou e achava maravilhoso. Estranho, mas ele estava ditando. Hoje em dia, não. Hoje em dia são vocês que dizem para nós o que vocês querem usar. Só para dizer que quem pretende fazer curso de moda, por exemplo, faculdade, como a professora Leda disse, que são 4 anos, as mensalidades estão em cerca de R$ 990. Existe também um curso de moda, curso técnico em moda, que está na casa dos R$ 540, tá bem? Ok? E na região existem cursos de 2 anos e a mensalidade cerca de 390, deve ser um tecnólogo, não é? Tecnólogo, Não é um curso, provavelmente. não é um curso de Um graduação, bacharelado. né? E O nem de tecnólogo, bacharelado. ele é uma graduação, mas ele é uma graduação menor. Exatamente, exatamente. Olha, eu quero muito agradecer vocês, tá bom? Esse papo tá muito gostoso. Ah, né? nós é que Mas a gente tem agradecemos. mais coisas depois, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar Posso falar um sobre... minutinho? O que você quer falar? Eu quero falar o seguinte, quem te mandou um grande beijo, a tua fã, é Dona Branca, a mãe e uma das mentoras dessa nova sociedade Salvatore Laureano, Golf Class by Salvatore Laureano, que é feito aqui em Ribeirão Preto, tá? Que legal. Qualidade prima, nacional. Vamos levar acreditar nessa confecção Que de notícia Ribeirão, boa! nesse sonho. É uma Verdade. empresa familiar. E estou criando coleção assim fantástica que vocês vão ver agora em 2015, se Deus quiser. Eu fico muito Tanto feliz, para ela quanto para ele. E a muito Dona feliz. Branca é sua fã, Dê mandou um beijo muito grande para abraço, você. Um grande abraço nela. Golf Fico Class muito by feliz. Salvatore Laureano. Olha, o nosso programa, a gente fala aqui de mundo corporativo, a gente fala de empreendedorismo e é muito interessante. Você está divulgando em primeira mão que está nascendo mais uma empresa aqui na nossa E é cidade. feito em e Ribeirão empresa de Preto. moda, quer dizer, mais Não é? emprego, Feito em Ribeirão mais Preto. emprego Muito surgindo aí, né, Leda? Gerando empregos e, se Deus quiser, vamos estar ali com Lacoste. Segura aí, Marcinho. Legal, fazer assim, ó. Legal, legal. Gente, muito obrigada, então. Obrigada, Leda. Obrigada. Obrigada, Obrigado, um Salvador. beijão, viu? Obrigada. Beijão pra- Nós vamos agora para as vagas, mais vagas de emprego que nós separamos para você. Porteiro de hotel, recepcionista, repositor em mercado, técnico em segurança do trabalho, vendedor. Se você quiser mais informações, é só entrar no www.silvanaresende.com.br. Nós vamos agora para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Estamos de volta. Olha, agora é para falar sobre entrevista de emprego. Você já passou por isso? Já ficou, não é isso, com as mãos suando, mão fria, treme as pernas até? Como é que foi teu comportamento nessa? Tem mais alguma entrevista surgindo por aí? É bom você se preparar. E para isso, nós convidamos a psicóloga organizacional Carla Caetano. Boa noite, Carla. Boa Seja noite, bem-vinda. Silvana. Muito prazer participar do seu programa. Prazer é todo nosso aqui para você ajudar o nosso público aqui nesse momento também. Com certeza. A gente está vendo no noticiário que, infelizmente, depois de muito tempo do número de vagas de emprego subindo, crescendo, a gente está vendo agora que está diminuindo o número de empregos gerados no Brasil. Exatamente. Então, cada vez mais, a pessoa que está procurando emprego, ela tem que saber se comportar bem numa entrevista, não é? Para ter mais chance de ser selecionada nesse momento, né? Com certeza. Porque a concorrência está aumentando. O que você acredita que seja o mais importante nessa hora da entrevista? Como você falou da abordagem da mão suando frio, eu acho que realmente é mostrar a segurança. Então, quando eu entrevisto uma pessoa, eu tento enxergar nos olhos dela, olhar realmente para ela e perceber que ela está interessada naquela oportunidade. Quando você está diante do entrevistador, você deve mostrar o seu entusiasmo diante da oportunidade que está sendo oferecida. Eu acho que esse é o, né, o entrevistador olha nos olhos. Com certeza. E algo que também o entrevistado deve fazer, então, é buscar olhar nos olhos do entrevistador. Sim, quando você entrevista alguém e ela te desvia muito o olhar, pode ser, sim, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu falo, o que está acontecendo? Por isso que a primeira abordagem do entrevistador é para quebrar o gelo. Falar sobre o tempo, falar sobre o caminho, falar sobre qualquer outro assunto, para a hora que você colocar a pessoa sentada ali na sua sala, ele está bem tranquilo, a adrenalina baixou e você conseguir entender por que realmente ele não te olhou nos olhos. Agora, existe alguma dica? Porque existem pessoas muito nervosas Sim. mesmo, muito ansiosas, né? Sim. Alguma dica para que essa pessoa fique mais tranquila? Então, muitas pessoas perdem grandes oportunidades e grandes chances realmente porque ficam nervosas. Eu acho que a dica realmente é ser autoconfiante. De que forma? Talvez treinar, talvez pedir para alguém fazer algumas perguntas, mas eu acredito que é o teu psicológico mesmo, a sua preparação diante do mercado. Se você está concorrendo a uma vaga que você já trabalhou na área ou é a primeira vez, encare aquilo de frente, mostre as suas habilidades. Eu não tenho experiência. Muitas vezes as pessoas falam isso para mim, não tenho experiência com aquilo ou nunca atuei nessa área, mas vá, mostre sua firmeza. Hoje o mercado está vendo mais isso nas pessoas. Falar a verdade. Falar a verdade. Tudo, né? A pessoa precisa mostrar comprometimento. Tá. Nós temos algumas perguntas do nosso público. Vamos lá, a primeira pergunta. Levar currículo e carteira de trabalho na entrevista é importante? Levar o currículo e a carteira de trabalho. Então, há empresas que pedem para você levar o currículo e, por exemplo, eu hoje realmente eu não considero uma exigência, mas a carteira de trabalho muitas vezes ela é solicitada para comprovação. Eu acho que numa primeira entrevista, ainda que você está se apresentando, realmente é importante você levar, mas muitas vezes ela não vai ser solicitada. Talvez numa segunda etapa, realmente para comprovar, né? Todas aquelas experiências. Tem mais uma pergunta? A pessoa que está nervosa pode ter problema na entrevista? A gente até já falou sobre esse assunto. Sim, muito. Com certeza. É por isso que eu acho que cabe ao entrevistador, né? Ele precisa segurar essa ansiedade muitas vezes. Agora, o entrevistador pode perceber, por exemplo, se a pessoa está nervosa, não consegue passar esse nervoso, essa pessoa não vai se dar bem em situações de pressão. Sim. Muitas vezes já aconteceu comigo, de eu começar a entrevistar uma pessoa, o currículo, eu falava, nossa, se essa pessoa realmente for tudo isso do currículo, levantar, pegar água para a pessoa novamente, falar de qualquer outro assunto para realmente ela dar uma segurada. E aí a pessoa retoma e começa a falar do que ela tem de experiência. Okay. Mais uma pergunta? O candidato pode fazer perguntas durante a entrevista? Claro. Com certeza, porque ele quer saber a vaga que ele está concorrendo. Muitas vezes os anúncios colocam salário ou pretensão a combinar, horário de trabalho. Eu acho que depende do tom da pergunta. Uma pergunta, por exemplo, tem mais pessoas concorrendo à vaga comigo? Passa uma insegurança, mas realmente
perguntar sobre... Mas há perguntas que não se deve fazer. Exatamente. Quais, por exemplo? Por exemplo, eu tenho chance de crescer na empresa? Calma, dê o primeiro passo. Vá, conheça a empresa, realmente mostre o seu trabalho e depois a empresa vai te mostrar possibilidades. Perguntar sobre o salário. Você citou mais ou menos aí, mas perguntar sobre o salário. Então, antes que o entrevistador fale sobre esse assunto. Isso pode acontecer ou não? Então, há vagas e vagas. A maioria das vagas hoje as pessoas tentam já fazer uma prévia. Então, quando você recebe um currículo, você sabe mais ou menos quem está no mercado, quanto aquele profissional vale. Talvez, na hora da entrevista, seja de bom tom deixar esse assunto para depois. Eu acho que é interessante perguntar sobre o entrevistador pergunta, qual que é a sua pretensão salarial? Perguntar sobre benefícios. O entrevistado deve perguntar dos benefícios. É importante, Silvana, porque muitas vezes a empresa tem tantos benefícios, um vale alimentação bacana, tem um convênio médico, que você colocando na balança realmente vale a pena o salário. Mas isso no início, no final, depois que se falou de salário, que se pergunta? Eu acredito que mais para o final, depois que você já conheceu as habilidades e competências da pessoa. Agora eu queria uma dica do contrário. Existem muitas empresas que não têm RH constituído, que muitas vezes quem faz a entrevista é o próprio dono da empresa, não é? Alguém que ajude ali. Sim. Quais são as perguntas mais importantes, né? Ou dicas de perguntas para que essas pessoas possam fazer para os entrevistados, para os candidatos à vaga? Olha, eu acho que a pergunta sobre constituição familiar, sobre formação, sobre onde a pessoa realmente quer estar daqui 5 anos, o que ela quer conquistar para ela. Eu gosto de perguntar muito quais são os seus sonhos. Eu acho que essa pergunta é fundamental para saber se as ideias daquela pessoa que você está querendo trazer para dentro da sua empresa, esse dono de empresa, se realmente está dentro do que ele tem de perspectiva para ele mesmo. Então, falar das experiências, o que ele fez, deixou de fazer, mas aí eu bato na tecla. Não só experiência. Hoje a gente está contratando mais por competências. A pessoa tem habilidades para realmente se desenvolver. E como é que numa entrevista você percebe que a pessoa tem competência? Olha, eu acredito aí, muitas vezes, que só o diálogo, só uma conversa realmente não vai ser suficiente. Dependendo da área que a pessoa vai atuar, às vezes um teste teórico, às vezes perguntas realmente para ela redigir. Se a pessoa precisa de uma vaga, por exemplo, um cliente solicita uma vaga que a pessoa tem que ter uma boa escrita, uma boa fluência verbal, ela vai lidar muito com o cliente, realmente é uma redação. É na situação de pressão que você vai avaliar realmente. E aí outra coisa, a forma que está vestido também é algo que é importante. Exatamente. E a outra coisa, o português. Não, isso é crucial, né? Pode perder o emprego se chegar lá vezes. falando português errado. E às vezes a pessoa fala bem. É engraçado isso, a pessoa fala, né, no tom correto, mas a hora que escreve... Nossa, você vê coisas de pessoas, né, realmente você fala, não é possível que ela escreveu dessa forma. Por isso que dependendo do cargo, se vai precisar que alguém fale bem e escreva bem, e é o e-mail, né? Hoje é o e-mail, hoje é o recado para o chefe, o WhatsApp. Ela vai ter que saber escrever depois. Exatamente. Legal. Olha, Carla, muito obrigada, eu que agradeço, pela entrevista, pelas dicas aqui, tá? Foram muito produtivas. Muito obrigada. Okay? Muito obrigada mesmo. E nós vamos ficando por aqui hoje em mais um programa Silvana Rezende e contando com a sua companhia na semana que vem.